Alerta de drama. Antes de mergulharmos neste relato de traição, luxo e vingança perfeitamente orquestrada, tenho um acordo para você. Se esta história o cativar desde a primeira palavra, clique no botão de gosto e subscreva o canal. Você não vai querer perder a nossa próxima imersão nos segredos da elite. Imagine a vasta moradia com vista para o Estoril, banhada pela última luz dourada da tarde. Uma elegante limusine preta espera junto à fonte de água, o seu motor a ronronar suavemente. Dentro do suntuoso hall de entrada, encontram-se Beatriz e Felipe, a esposa que acaba de tropeçar na vida dupla do marido. Lá em cima, num luxuoso quarto principal, o telemóvel do seu marido vibra com mensagens urgentes da misteriosa Sofia Ramos. Do outro lado do Atlântico, numa suíte de hotel em Milão, as reservas de avião estão confirmadas, o Prosecco está gelado e um romance secreto floresce na cidade da moda. O que nenhum deles percebe ainda é que as próximas 48 horas vão explodir numa traição tão chocante que transformará os seus mundos para sempre. Rodrigo Almeida, sem dúvida, um homem de sucesso extraordinário. Alto, seguro de si mesmo e impecavelmente vestido, ele forjou a sua fortuna através de uma série de investimentos imobiliários astutos que o catapultaram de um berço de classe média no Porto para os círculos exclusivos dos ultra-ricos em Lisboa. Se você tivesse vislumbrado Rodrigo e a sua esposa Beatriz num coquetel de angariação de fundos para a Fundação de Apoio à Cultura Portuguesa, ou os tivesse visto numa revista de negócios de papel couché, poderia ter acreditado que viviam o conto de fadas definitivo. De facto, a sua cobertura erguia-se sobre 40 andares de luxo nos Towers de Lisboa, em frente ao Parque Eduardo VII. Um caminho de acesso pavimentado serpenteava com uma curva pausada através de jardins suspensos, até se encontrar com a ornamentada fonte da entrada do edifício. Dentro do hall de entrada, os lustres de cristal Swarovski brilhavam no alto e os pisos de mármore polido ressoavam sob cada passo. Cada recanto falava de uma vida meticulosamente curada. A arte contemporânea perfeita nas paredes, o staff ideal à espera, as festas impecáveis realizadas para causas filantrópicas. Na superfície, era a imagem da felicidade conjugal e do luxo refinado. No entanto, por detrás desse verniz polido, o casamento Almeida não era o que parecia. Embora Beatriz Silva, uma ex-gestora de fundos de investimento de renome, fosse elegante e serena nos coquetéis sociais, as exigências desse estilo de vida a tinham deixado a sentir-se invisível. Ela passara os primeiros 10 anos do seu casamento a organizar jantares de negócios e a manter conversas educadas em clubes exclusivos. As frequentes viagens de negócios de Rodrigo, embora pagassem a existência luxuosa que ela desfrutava, cobraram um preço emocional no relacionamento. Ela muitas vezes se encontrava sozinha na imponente cobertura durante semanas inteiras. A sua música, talvez jazz instrumental, a ecoar por corredores vazios. Quando Rodrigo estava em casa, a sua atenção era fugaz. Um beijo rápido na bochecha, uma conversa cortesmente distante sobre o próximo acordo de M&A e uma pergunta a meio sobre a sua próxima exposição de arte. Às vezes, Beatriz suspeitava que o escrutínio apertado do mundo financeiro ao seu redor também desempenhava um papel. Os segredos são difíceis de manter numa esfera onde investigadores particulares, equipas de segurança e os média, esfomeados por rumores, espreitam como falcões. Tudo parecia estar sob um microscópio. Para manter as aparências, eles tinham de atuar perfeitamente como o casal devoto. No entanto, quanto mais se esforçavam por manter essa fachada impecável,
mais se distanciavam. Numa tarde de outono particularmente ventosa, o seu motorista, Sérgio, parou a limusine em frente à entrada após recolher Rodrigo no aeroporto Humberto Delgado. Beatriz estava lá, como sempre, para o receber. Ela estudou a expressão de Rodrigo, as leves linhas à volta dos olhos, a tensão apertada na sua mandíbula. Parecia mais distante do que o habitual, o que já era muito dizer, pois ela se habituara à sua frieza após tantos anos. Ao entrar no hall, trocaram as corteses habituais. Rodrigo entregou o seu casaco ao mordomo, João, e dirigiu-se diretamente para o seu escritório privado no último andar. Ela queria perguntar-lhe sobre a viagem de negócios, sobre a sua reunião com magnatas imobiliários em Londres e sobre a nova parceria rumorada com uma influencer de moda de Paris, mas ela hesitou, sentindo que ele carregava uma tensão que talvez não quisesse perturbar. Em vez disso, seguiu-o em silêncio, entrando cautelosamente no escritório atrás dele. — Estás bem? Perguntou ela suavemente, colocando uma mão no seu ombro. Ele estava sentado na sua imponente secretária de mogno, a folhear uma pilha de cartas e documentos. O seu smartphone estava virado para baixo, como se tivesse ocultado intencionalmente qualquer coisa que pudesse iluminar o seu ecrã. Ele levantou a cabeça, forçando um sorriso oco. — Claro! Só cansado, respondeu. Foi um voo longo de Nova York. Vou ficar bem. Beatriz assentiu e virou-se para ir embora, mas não sem antes notar a sutil mudança na sua postura quando o seu telemóvel vibrou. Todo o seu corpo ficou tenso e ele rapidamente colocou a sua mão sobre o dispositivo, protegendo-o da sua vista. O telefone vibrou novamente. Desta vez, o ecrã iluminou-se com o nome Sofia Ramos. Ele praticamente encolheu-se quando percebeu que ela podia vê-lo. Olhou por cima do ombro para Beatriz. Ela conseguiu esboçar um sorriso, mas o seu coração palpitava com suspeita. O nome não lhe era familiar. Poderia ter sido uma colega de negócios, talvez, um contacto legal ou uma figura de alto perfil da Europa. Afinal, Rodrigo lidava frequentemente com uma multidão internacional. No entanto, havia algo na sua reação que a alertou. Nunca o vira tão protetor com uma chamada telefônica. Antes que ela pudesse abordar o assunto, ele pigarreou, agarrou o telefone e disse: Preciso atender isto em privado. Importas-te, querida? As palavras soaram tão estranhas como o nome de Sofia no seu ecrã. Ela saiu, embora lentamente, deixando a porta fechar-se atrás dela. O peso das suas suspeitas sentiu-se mais pesado do que nunca. O seu casamento, que outrora brilhou com promessas, estava ofuscado pela sensação incômoda de que tudo estava prestes a desmoronar. Durante os dias seguintes, Beatriz continuou as suas rotinas diárias, tentando ignorar o medo persistente. Dedicou-se à sua prática de escultura em cerâmica, às peças que outrora acalmaram a sua alma inquieta. Mas agora soavam discordantes, ensombradas pela distância emocional do seu marido. Até os seus almoços semanais com a sua confidente de longa data, a filantropa Catarina Valente, lhe trouxeram pouco alívio. Beatriz confessou a Catarina sobre a chamada telefônica, sobre o nome Sofia, sobre a mudança de comportamento de Rodrigo. Os olhos de Catarina arregalaram-se. — Tens a certeza de que foi uma chamada pessoal? Perguntou Catarina. — Eu já não tenho a certeza de nada, disse Beatriz, bebendo o seu chá de ervas, mas não consigo tirar a sensação de que algo está errado. Catarina, conhecida pela sua honestidade direta, pousou a sua chávena de chá. — Então descobre, disse ela com ênfase. Esta Sofia pode ser uma parceira de negócios ou pode ser o sinal de algo mais. De uma forma ou de outra, tens de saber. É 2025, Beatriz.
Podes contratar alguém discreto ou podes confrontá-lo diretamente, mas não fiques sentada à espera que o teu mundo caia. Beatriz forçou um pequeno sorriso. É mais fácil dizer do que fazer. Apesar da proximidade com Catarina, não estava pronta para lançar acusações ao marido. Escândalo de divórcio, confiança quebrada. Tudo parecia demasiado assustador, demasiado real. Ainda assim, as sementes da dúvida tinham sido plantadas e estavam a criar raízes rapidamente. Naquela noite, enquanto Rodrigo presumivelmente trabalhava até tarde no seu escritório, Beatriz dirigiu-se à internet. Escreveu Sofia Ramos na barra de pesquisa. Apareceu um rápido turbilhão de resultados. Uma consultora de luxo sênior, uma conta no Instagram com o mesmo nome, fotos de uma morena impressionante a adornar eventos exclusivos em Mônaco e Paris, aparições filantrópicas em eventos de apoio ao empreendedorismo feminino e uma menção suspeitosamente frequente a encontros privados em Londres. Os olhos de Beatriz nublaram ao passar pelas imagens, lendo as legendas que descreviam a ascensão de Sofia desde os seus modestos inícios em Braga até os círculos de networking de alta costura na Europa. A mulher era deslumbrante, uma presença que exalava aplomb e glamour. Um pensamento arrepiante ocorreu a Beatriz. Se Sofia estava realmente em contato com Rodrigo, isto tinha de ser mais do que negócios. A evidência fotográfica por si só sugeria que Sofia era o tipo de mulher que fazia virar cabeças onde quer que fosse. Fechou de repente o seu portátil, o coração acelerado. A sua mente inundou-se de perguntas. Como se conheceram? Há quanto tempo isto durava? O seu círculo de conhecidos suspeitava de algo? Beatriz sabia que estava a aventurar-se numa toca de coelho e uma vez que começasse, poderia não haver volta atrás. Quando finalmente se deitou naquela noite, encontrou Rodrigo profundamente adormecido, ou pelo menos a fingir. O tênue brilho do seu telemóvel iluminava a escuridão na sua mesa de cabeceira. Ela prendeu a respiração. Os seus instintos diziam-lhe que a vida como ela a conhecia estava a cambalear à beira de um precipício. O que farias tu no lugar de Beatriz? Confrontarias Rodrigo imediatamente ou procurarias mais provas para assegurar a tua posição? Deixa-nos a tua opinião nos comentários. Nas semanas seguintes, Beatriz detetou mais sinais. As viagens de negócios de Rodrigo pareciam mais frequentes, até mesmo suspeitosamente programadas em torno de eventos importantes em Paris ou Milão. De repente, desenvolveu um interesse pelas aulas de francês, algo que nunca lhe tinha interessado antes. E cada vez que o seu telefone vibrava, uma certa tensão ou um lampejo de culpa ensombrava a sua expressão. Mas Beatriz não era tola. Decidiu que, se o pior estivesse a acontecer, iria lidar com isso com cada grama de graça e astúcia que a vida na alta sociedade lhe tinha ensinado. Contactou um advogado, Nuno Soler, um velho amigo dos seus dias de faculdade, agora sócio de um prestigiado escritório de direito societário em Lisboa. Ela não apresentou nada, simplesmente expôs as suas preocupações, pediu confidencialidade e consultou-o sobre o caminho legal a seguir. Havia algo em entrar no escritório de Nuno, um lugar de autoridade calma, revestido com livros de direito encadernados em pele, que ajudou Beatriz a encontrar a sua determinação. O divórcio é complicado, alertou Nuno. Especialmente divórcios de alto patrimônio. Vais precisar de provas, Beatriz. Provas sólidas. Registros financeiros. Registros telefônicos. Qualquer coisa que prove a infidelidade, se quiseres um caso forte. Beatriz apertou os lábios com força.
A palavra infidelidade cravou-lhe uma adaga no coração. Não tenho a certeza se estou pronta para isso. Só preciso proteger-me por via das dúvidas. Nuno colocou-lhe uma mão de apoio sobre a sua. Entendo. Só deves saber que estou aqui se precisares. Sem julgamentos, sem fugas. Podemos fazer tudo com total discrição. Enquanto Beatriz saía do escritório de advocacia naquele dia, uma parte dela queria correr para casa, confrontar Rodrigo e exigir respostas. No entanto, temia a sua resposta. Um confronto direto, se mal agendado, poderia dar-lhe a oportunidade de cobrir os seus rastos. Então, decidiu jogar um jogo silencioso de vigilância. Se as suas suspeitas estivessem corretas, encontraria um momento, talvez o momento perfeito, para usar a verdade como alavanca para se proteger. Entretanto, a vida continuava. Angariações de fundos, galas corporativas, jantares tranquilos. Todos no seu círculo social continuavam a vê-los como o casal poderoso definitivo. Os filantropos cultos e elegantemente coordenados Rodrigo e Beatriz Almeida. A porta fechada, a tensão fervia a fogo lento, como água perto do ponto de ebulição. Entretanto, a meio mundo de distância em Paris, Sofia Ramos iluminava passarelas de alta costura. Publicou instantâneos nas redes sociais a partir do Ritz Paris, de lugares na primeira fila na Semana da Moda, de jantares no Le Jules Verne, no segundo andar da Torre Eiffel. Beatriz, nos seus momentos mais sombrios de insônia, percorria o feed de Sofia, notando as pistas súbitas. Um relógio caro a brilhar no pulso de Sofia, que Beatriz reconheceu como um que Rodrigo tinha admirado uma vez, os cantos de uma suíte luxuosa que se assemelhava suspeitamente ao lugar favorito dos Almeida no Plaza Athénée, ou a mão de um homem não identificado no reflexo de uma selfie espontânea. As peças do puzzle começavam a formar uma imagem devastadora. Rodrigo, por sua vez, acreditava que estava a navegar a sua vida dupla com habilidade, mas não se apercebia do poder da intuição de uma esposa. Nem imaginava que Beatriz recorreria à sua própria rede de recursos para descobrir a verdade. Dizia a si mesmo que estava simplesmente a desfrutar dos benefícios da sua fortuna. Viagens, companhia bonita, a emoção de um romance secreto que reavivava o seu sentido de juventude e invencibilidade. Se a culpa ocasionalmente o roía, sufocava-a com racionalizações. Beatriz tinha se tornado distante, ou tinham-se distanciado, ou ficavam juntos mais por aparências sociais do que por paixão. No entanto, no fundo, Rodrigo sabia que todo o engano tinha uma data de validade. Cada chamada telefônica, cada momento íntimo em Paris, cada plano de voo deixava uma migalha. A sua fachada elaborada estava perigosamente perto de desmoronar. Só o tempo diria quão catastróficas seriam as consequências quando a sua esposa finalmente soubesse toda a verdade. E sem que ele soubesse, esse momento estava a chegar mais cedo do que ele podia imaginar. 2 meses depois, as folhas de outono tinham adquirido tons vibrantes de vermelho e dourado em toda a propriedade Almeida, e os dias ficaram mais frios. O staff da propriedade vestiu uniformes mais quentes, as lareiras rugiam nos grandes salões, e o silêncio do inverno que se aproximava parecia amplificar cada tensão tácita entre Rodrigo e Beatriz. Foi durante esta época que o primeiro sussurro real da infidelidade de Rodrigo escapou dos confins do seu mundo privado. Num gala de caridade da alta sociedade em Lisboa, um evento a benefício da ala de arte moderna do Museu Gulbenkian, Beatriz notou olhares invulgares e sorrisos a meio ocultar de pessoas que conhecia há anos. Seria a imaginação sua ou estes
socialites sabiam algo que ela não sabia. Os Almeida chegaram ao seu estilo habitual, saindo de um Rolls Royce perante os fotógrafos do tapete vermelho, que gritavam os seus nomes, os flashes das câmaras. Beatriz usava um elegante vestido preto Chanel, que acentuava a sua figura graciosa. Rodrigo, vestido com um fato Zegna feito à medida, colocou uma mão na parte inferior das suas costas, como se a guiasse para o local. As câmaras capturaram um momento que irradiava solidariedade matrimonial, pelo menos na superfície. Dentro, misturaram-se com a multidão habitual de influentes financeiros, mecenas de arte e figuras da sociedade. Uma das mais recentes conhecidas de Rodrigo, uma elegante empresária francesa chamada Isabelle Fournier, aproximou-se de Beatriz com um brilho estranho nos olhos. «Bonjour, Beatriz», disse Isabelle, dando um beijo no ar em ambas as bochechas. «Que delícia ver-te aqui. Ouvi dizer que o Rodrigo acabou de regressar de uma viagem de negócios a Paris na semana passada. Espero que vocês dois tenham aproveitado juntos a cidade do amor». Beatriz forçou uma risada suave. «Receio ter ficado em casa. A cidade do amor foi só a negócios. Suspeito». As sobrancelhas de Isabelle ergueram-se uma fração. «Oh, presumi que tu também estarias lá. Suponho que há sempre uma próxima vez». Então, num turbilhão de taças de champanhe e conversas ociosas, Isabelle desapareceu no meio da multidão, deixando Beatriz com um calafrio repentino. O tom de Isabelle era demasiado tímido, demasiado conhecedor. Poderia ter sido inocente, poderia não ter sido. Beatriz sentiu a sua compostura desvanecer-se, mas armou-se de coragem para continuar a noite. Afinal, havia uma ala do museu para financiar, por isso colocou um sorriso simpático e cumpriu o seu dever filantrópico. Mais tarde nessa noite, os corredores dourados do museu encheram-se de música. Os convidados bebiam champanhe vintage e petiscavam canapés. Por um momento, Beatriz permitiu-se ser levada pelo turbilhão da conversa sobre aquisições de arte e as próximas galas. Notou Rodrigo absorto numa discussão animada com um grupo de homens perto de uma escadaria de mármore. A tensão nos seus ombros tinha se aliviado, substituída pelo encanto confiante que tão bem lhe assentava. Desculpou-se do seu círculo e aproximou-se para ouvir a espreita, fingindo interesse numa escultura próxima. Foi então que ouviu algo que fez o seu coração acelerar. «A jovem de Braga», disse uma voz. «É espetacular?» Ouvi dizer. «Sim, é algo especial», respondeu a voz de Rodrigo. «Uma colaboradora maravilhosa para a nova campanha». Beatriz prendeu a respiração. Braga era a cidade natal de Sofia. Outro homem do grupo riu ligeiramente. «Campanha de verdade. Esperemos que a esposa saiba, Almeida». O tom de Rodrigo mudou, cauteloso, mas ainda confiante. «É estritamente um assunto de negócios, cavalheiros». A conversa desviou-se para outros assuntos, mas as suspeitas de Beatriz solidificaram-se. Se havia alguma dúvida persistente, agora dissipara-se. O facto humilhante de que outros pareciam saber de Sofia só aguçou o sentido de traição de Beatriz. Uma coisa era um casamento desmoronar em privado. Outra, muito diferente, era tornar-se material para fofocas de jantar. No dia seguinte, Beatriz retirou-se para a casa de Catarina Valente, no bairro de Alcântara. Desmoronou-se no sofá luxuoso de Catarina, sentindo a sua compostura cambalear à beira do colapso. Catarina, vestida com um fluido robe de seda, serviu a ambas uma taça de vinho verde. O que aconteceu? Pareces ter visto um fantasma. Beatriz relatou a troca que ouviu, as insinuações e a sua crescente certeza
de que Sofia era muito mais do que uma parceira de negócios. Catarina ouviu em silêncio, acenando com o rosto sério. Tens de fazer alguma coisa, disse ela. Não podes permitir que te humilhe assim à frente de todo o teu círculo social. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, mas ela pestanejou. Já consultei o Nuno Soler, admitiu. Não quero disparar o gatilho do divórcio ainda, mas não posso deixar que isto continue. Catarina deu-lhe um forte abraço. Reúne mais provas. No mundo em que vivemos, os rumores voam, mas se queres confrontá-lo, precisas de evidência tangível. E faz isso de uma maneira que não lhe dê espaço para inventar uma história corporativa. Beatriz inalou o delicado aroma floral do perfume de Catarina, sentindo-se ao mesmo tempo consolada e sobrecarregada. Catarina tinha razão. Precisava de algo mais do que rumores e suspeitas. Precisava de algo inegável. Assim começou a cuidadosa recolha de pistas de Beatriz. Examinou os extratos de cartões de crédito em busca de cobranças suspeitas. Estudou os itinerários de voo que não coincidiam totalmente com as viagens de negócios oficiais e seguiu discretamente o Instagram de Sofia, onde cada foto cuidadosamente posada parecia oferecer novos vislumbres. Hotéis, boutiques de alta gama ou referências crípticas à minha paixão. Beatriz criou uma pasta no seu portátil, marcada inofensivamente como planeamento de investimentos, onde compilou capturas de ecrã, recibos e cada pedaço de evidência. O seu tormento emocional era imenso. Nas noites de insônia, passeava pelo seu quarto, dividida entre o desamor e a ira, a tristeza e a determinação. Preocupava-se até onde Rodrigo poderia ir. Desviaria dinheiro para contas ocultas? Ostentaria Sofia publicamente no futuro, obrigando Beatriz a suportar a humilhação social? Mal conseguia suportar a ideia. No entanto, exteriormente, Beatriz continuou a manter o seu comportamento polido. Viajou para Londres para um evento da fundação, conversou cordialmente com conhecidos e até planeou um pequeno jantar na moradia. Ninguém adivinharia a tempestade emocional que se gestava sob o seu sorriso composto. Essa dupla existência era exaustiva, mas lembrava a si mesma que a paciência traria frutos. Ainda assim, havia noites em que não conseguia resistir a confrontar Rodrigo indiretamente. Numa noite, enquanto estavam sentados um em frente ao outro na grande sala de jantar, a mesa posta com porcelana fina e cristal, Beatriz perguntou casualmente: "Como esteve Paris?" "Querido, não ouvi muito sobre a última viagem." Rodrigo, a cortar o seu bife de Kobe, fez uma pausa. "Ah, foi produtivo", disse vagamente. "Conheci alguns parceiros em potencial. Investiguei algumas propriedades para futuros investimentos. Sabes como é." Beatriz levantou uma sobrancelha. "Ah, não sei como ir a algum desfile de moda." Ela viu como a sua mão se apertava. "Por que eu me preocuparia com isso?" respondeu, forçando uma risada displicente. Beatriz sorriu docemente. "Só estava curiosa. Ouvi falar da Semana da Moda. Pensei que talvez te desse um agrado, já que tens te interessado por tudo o que é francês." Ele hesitou. Depois deixou escapar um suspiro, voltando a focar-se na sua refeição. "Não, querida. Tudo foi a negócios. Os franceses são bastante formais nas reuniões. Pouco tempo para qualquer outra coisa." Sorvendo o seu vinho, Beatriz deixou a conversa cair no silêncio. Captou um reflexo de si mesma na parede espelhada atrás do assento de Rodrigo, uma imagem de serenidade sofisticada, apesar de as suas entranhas se retorcerem com a traição. Pensou no aviso de Nuno Soler. "Precisas de provas sólidas."
e sabia que um confronto tranquilo durante o jantar nunca seria suficiente. Precisava que ele caísse diretamente na sua armadilha, desprevenido e exposto. Essa armadilha tomou forma numa tarde fresca. Depois de vasculhar o escritório de Rodrigo, com a desculpa de procurar documentos da fundação, Beatriz deparou-se com uma reserva de hotel para 2 no Plaza Athénée, em Paris. A data era dali a 3 semanas. Não havia nenhuma viagem de negócios oficial agendada para esses dias. Com as mãos a tremer, tirou uma fotografia do documento. Os nomes dos ocupantes não estavam listados. Apenas R. Almeida, convidado. Mas isso foi suficiente. Uma mistura de fúria e desamor acendeu-se dentro dela. Tinha tudo o que precisava. Itinerários de voo, extratos bancários suspeitos, a reserva de hotel, a peça final. Era o momento perfeito para atacar. E ela acabara de ter a ideia. Se Rodrigo planeava levar Sofia a Paris, Beatriz garantiria estar lá quando regressassem. Imaginou o confronto na sua mente. Rodrigo a descer do jet privado, Sofia ao seu braço, só para encontrar Beatriz à espera à porta, com Nuno Soler ao seu lado. O que Beatriz ainda não percebia era que o destino estava prestes a oferecer-lhe um palco ainda mais dramático para o seu plano. Porque, como se viu, Rodrigo estava a tornar-se mais audaz a cada dia. Já tinha idealizado uma elaborada escapadela de fim de semana para Sofia nesse mesmo mês. Ele não tinha ideia de que a sua aventura, cuidadosamente orquestrada, estava prestes a explodir espetacularmente. O momento em que Rodrigo subiu ao Gulfstream, numa fria tarde de novembro, sentiu uma emoção elétrica percorrê-lo. Sofia Ramos já estava instalada num dos luxuosos assentos de couro, com as pernas elegantemente cruzadas e um lenço de seda Hermès sobre os ombros. Ela virou os seus olhos de gazela para ele e sorriu, um lampejo de dentes brancos que transmitia emoção e picardia. Bonjour, mon amour! Ronronou Sofia enquanto ele deixava a sua pasta. Ele inclinou-se e deu-lhe um beijo rápido nos lábios. Pronta para ver Paris? Perguntou ele com um sorriso a puxar o canto da sua boca. Ela riu. Oui, melódica. Nasci pronta e prometeste-me um fim de semana que nunca esqueceria. Ela sentiu. Eu sempre cumpro as minhas promessas. O avião descolou sem problemas, deixando para trás a terminal privada do Aeroporto Executivo de Lisboa. Do ar, o horizonte da cidade brilhava, recuando gradualmente. Rodrigo instalou-se no assento ao lado de Sofia, pediu uma garrafa de Dom Perignon à hospedeira e recostou-se. Era para isto que vivia. A descarga de adrenalina de desfrutar de um luxo proibido, o sabor do risco que dava vida à vida. Enquanto o avião subia em direção à Europa, consolou-se com a noção de que tudo estava sob controle. Pouco sabia ele que Beatriz também estava ciente do seu itinerário. Tinha descoberto os detalhes exatos do voo depois de pagar uma tarifa considerável a um investigador particular que se especializava em inteligência para pessoas com alto patrimônio. Era desagradável, mas necessário. Queria conhecer cada passo que davam Rodrigo e Sofia, não para os confrontar em Paris. Não, isso seria uma cena demasiado dramática numa cidade estrangeira. Queria que eles saboreassem o seu fim de semana mal vivido, que se sentissem invencíveis, só para colidir no momento em que regressassem a solo português. Entretanto, enquanto o Gulfstream cruzava a 40.000 pés, Sofia olhava pela janela. As nuvens abaixo deles pareciam um tapete interminável, e ela sentiu uma estranha mistura de triunfo e culpa. Ela não era ingênua. Sabia que Rodrigo era casado. Sabia que a sua riqueza, o seu estatuto e as suas conexões
eram parte do que a atraía para ele, mas também gostava genuinamente da sua confiança, da forma como ele se movia pelo mundo, como se este se dobrasse à sua vontade. Disse a si mesma que Beatriz era apenas uma figura distante, um arranjo que ele mantinha por conveniência social. Além disso, tinham-se distanciado. Não foi o que ele lhe disse de qualquer maneira? Uma vez que aterraram em Paris, um Bentley com motorista levou-os ao Plaza Athénée. Apesar de Sofia ter visitado inúmeros hotéis de luxo na sua carreira, a vista deste estabelecimento icônico no coração da Avenue Montaigne ainda lhe cortou a respiração. As ruas arborizadas, o ar fresco e a Torre Eiffel à espreita à distância. Este era o Paris dos postais e dos sonhos dos amantes. Sofia deu uma volta no centro da sala de estar, soltando uma risada encantada. Rodrigo observou-a, incapaz de ocultar a sua satisfação. "Bem-vinda ao nosso fim de semana", disse ele, abrindo uma garrafa de champanhe que o staff do hotel tinha preparado no gelo. Serviu-lhe uma taça e depois uma para ele. Ela tomou um gole, com os olhos brilhantes. "Então, o que há na agenda para a nossa grande aventura?" Ele piscou-lhe o olho jocosamente. "Jantar no Le Jules Verne esta noite, seguido de uma surpresa. Amanhã um percurso privado pelos arquivos restritos do Louvre, cortesia de um amigo com quem investi no museu. E ao domingo? Bem, essa é outra surpresa." O rosto de Sofia iluminou-se. "Mal posso esperar." Durante os próximos 2 dias, percorreram as ruas de Paris como se fossem donos da cidade. Sofia posou para sessões de fotos improvisadas ao longo do jantar. Sentou-se em cafés de esquina a mordiscar croissants e acompanhou Rodrigo a uma boutique de moda exclusiva, onde experimentou vestidos que custavam mais do que o que algumas pessoas ganhavam num ano. À noite, bebiam vinho em restaurantes com ambiente, partilhando sorrisos discretos e toques persistentes. A cidade parecia conspirar a seu favor, oferecendo cenários românticos em todo o momento. No entanto, aquele relógio invisível continuava a correr. Beatriz, do outro lado do Atlântico, sabia precisamente quando estava agendado o seu voo de regresso e passara cada hora a preparar-se. Com a ajuda de Nuno Soler, tinha redigido os documentos necessários para uma separação imediata e medidas de proteção sobre os seus ativos. Tinha até feito arranjos para transferir certas posses valiosas. Relíquias de família, documentos importantes para um armazenamento seguro. Uma vez que Rodrigo se apercebesse do que estava prestes a fazer, ela queria garantir que nada lhe pudesse ser tirado. Catarina Valente também estava ao corrente. Concordou em servir como testemunha, apoio moral e confidente de Beatriz durante o iminente confronto. Catarina repetia frequentemente: "Faremos isto com dignidade", embora o plano em si fosse tudo menos subtil. Confrontar o teu marido infiel no terminal de aeroporto privado acompanhado de um advogado nunca poderia ser descrito como discreto. A noite anterior ao regresso de Rodrigo e Sofia, Beatriz mal dormiu. Passeava pelo seu quarto com o telemóvel na mão, verificando as atualizações do investigador particular. Tinha rastreado os jantares luxuosos de Rodrigo, as viagens paralelas a boutiques de alta gama e até uma visita rumorada a uma joalharia. Talvez Rodrigo estivesse a comprar um símbolo do seu afeto por Sofia. Beatriz sentiu-se fisicamente doente com a ideia. No entanto, cada onda de náuseas só fortaleceu a sua determinação. Já era suficiente. Passou as primeiras horas da manhã a fazer chamadas finais a Nuno Soler e Catarina. O plano estava pronto. Nuno trataria de garantir que estivessem no portão privado à chegada do Gulfstream. Beatriz tinha obtido a hora do plano de voo. O advogado tinha desimpedido a sua agenda, garantindo que tudo correria sem problemas.
Temos toda a papelada, disse-lhe Nuno. Um acordo de separação formal, uma ordem de restrição para evitar que se desfaça ou liquide ativos conjuntos, e as apresentações iniciais de divórcio prontas se decidirmos prosseguir. Só tens de assinar à frente dele, Beatriz. Ela fechou os olhos, estabilizando a voz. Estou pronta. Depois de todos estes meses de suspeita, desamor e evidência cuidadosamente recolhida, Beatriz sentiu como se estivesse a protagonizar a sua própria confrontação cinematográfica. O dia estava brilhante e frio quando ela, Catarina e Nuno chegaram à sala do terminal privado. Estava inquietantemente silenciosa, apenas o suave zumbido das luzes de cima e a conversa abafada de alguns funcionários. Lá fora, na pista, observaram qualquer sinal da aproximação do elegante Gulfstream. O coração de Beatriz batia tão forte que tinha a certeza de que os outros podiam ouvi-lo. Endireitou a frente do seu casaco azul marinho feito à medida. Depois verificou o seu reflexo no vidro. Parecia calma, profissional e resoluta. Exatamente como queria parecer. Catarina colocou uma mão de apoio no ombro de Beatriz. Passe o que passar, estás a fazer o que é certo. Não te atrevas a duvidar disso. Nuno deu-lhe um aceno tranquilizador. Não estás sozinha. Deixa-o tentar safar-se. Temos tudo o que precisamos. O tempo pareceu abrandar quando vislumbraram o avião à distância, a descer com graça para a pista. O fôlego parou na garganta de Beatriz. A qualquer momento começaria o ato final deste drama de longa duração. Praticamente podia ver o sorriso triunfante no rosto de Rodrigo enquanto se preparava para desembarcar com Sofia ao seu lado. Entretanto, no avião, Rodrigo e Sofia estavam de muito bom humor. A hospedeira ofereceu-lhes uma última ronda de champanhe para celebrar o final de um encontro bem-sucedido. Rodrigo brindou com Sofia, sorrindo ao recordar o momento em que partilharam um beijo apaixonado no corredor oculto do Louvre. Já estava a planear a sua próxima escapadela. Talvez esquiar em Gstaad ou uma viagem de iate pelas ilhas gregas. As possibilidades pareciam infinitas. Se fosses um investidor, a história de amor de Rodrigo far-te-ia duvidar do seu julgamento nos negócios? Comenta a tua opinião e vamos falar sobre isso. Quando as rodas tocaram terra, ele tirou o seu telemóvel e enviou uma breve mensagem de texto ao seu motorista, pronto para ser recolhido. Sofia olhou-se num espelho de bolso, alisando uma madeixa de cabelo. Obrigada, disse ela em voz baixa, inclinando-se para beijar a bochecha de Rodrigo. Este fim de semana foi mais do que eu esperava. Ele pôs-lhe um braço à volta da cintura. É só o começo, querida. Tenho a sensação de que teremos muitas mais memórias para criar. O avião rolou até parar no terminal privado. Através da janela, Rodrigo notou um pequeno grupo de pessoas em pé, perto de um dos portões de vidro. Franzindo os olhos, acreditou reconhecer uma figura. Beatriz. O seu coração deu um salto. Imediatamente, 1000 alarmes dispararam na sua mente. Por que estaria ela ali? E era aquele, o seu advogado de família, Nuno Soler, e Catarina Valente ao seu lado. Um pânico gelado começou a infiltrar-se nas suas veias. Sentiu as mãos de Sofia agarrarem-se ao seu braço, mas mal registou a sua presença. O seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a colidir, talvez catastroficamente, com a realidade. Chega de ilusões, chega de desculpas. O cenário estava preparado para o confronto que definiria o resto das suas vidas. E lá fora, Beatriz esperava com determinação inabalável, pronta para receber o seu marido infiel e a sua amante com um último sorriso devastador. No momento em que Rodrigo saiu do avião, um vento invulgarmente frio
chicoteou a pista. Sofia seguiu-o de perto, agarrando o seu casaco de designer para se proteger do frio. Tinham esperado uma recepção calorosa e discreta, talvez o motorista à espera com um Rolls-Royce, o silêncio habitual das viagens privadas. Em vez disso, encontraram um quadro de tensão. Beatriz estava no limiar do terminal, a sua postura rígida, o queixo levantado com uma elegância gélida. Ao seu lado, Nuno Soler levava uma elegante pasta preta. Catarina Valente observava de um degrau atrás, com os olhos semicerrados em sinal de desaprovação. Um silêncio apoderou-se do pequeno grupo de pessoal do aeroporto, que sentiu que algo grave se estava a desenrolar. Instintivamente, Rodrigo procurou a mão de Sofia, depois pensou melhor e soltou-a. A última coisa que precisava era alimentar a fúria de Beatriz mais do que o necessário. A sua mente corria através de desculpas, estratégias, qualquer coisa para acalmar a situação. Mas a visão da expressão resoluta de Beatriz disse-lhe que nenhuma mentira simples poderia consertar isto. Forçou um sorriso tentando agir casualmente. Beatriz, o que fazes aqui? Ela ofereceu-lhe um cumprimento frio. Eu poderia perguntar-te o mesmo, Rodrigo. A tua viagem de negócios acabou. Há quanto tempo? Uma semana? Sofia ficou rígida, olhando para Rodrigo em busca de orientação. Ele engoliu em seco com dificuldade, dando um passo à frente. Este não é o lugar para discutir assuntos pessoais, murmurou, apontando para o staff próximo. Beatriz aproximou-se, não permitindo que ele a desviasse. Ah, concordo, entremos. Penso que o Dr. Soler tem alguns documentos que requerem a sua atenção imediata. Catarina lançou a Sofia um olhar fulminante, como se estivesse a espantar um inseto incômodo com os olhos. Sofia, sem compreender totalmente a gravidade do confronto, seguiu-o para dentro, mas manteve alguns metros de distância. A sala do terminal era pequena, mas luxuosa, revestida com cadeiras confortáveis e uma estação de café. Normalmente, era um lugar tranquilo para os viajantes privados esperarem confortavelmente. Hoje parecia um tribunal. Uma vez lá dentro, Beatriz deu a volta, encarando Rodrigo diretamente. Falou num tom medido, cada palavra nítida. Não vou andar com rodeios. Eu sei tudo. Sobre a tua aventura com a senhorita Ramos, sobre as viagens, os presentes, os pequenos segredos. Tenho os recibos, os registros de voo e as faturas do cartão de crédito. Tenho as fotos, as publicações nas redes sociais. Cada detalhe insuportável. A boca de Rodrigo secou. Pigarreou olhando para Sofia, que parecia mais pálida com o momento. Beatriz, por favor, deveríamos discutir isto em privado. Ou gostarias de privacidade? Agora, replicou Beatriz. Quando passeaste a tua amante por Paris, a sério que te importas com a privacidade? Nuno Soler deu um passo à frente, abrindo a pasta. Rodrigo Almeida, como advogado da senhora Beatriz Silva, apresenta o seguinte: um acordo formal de separação, uma ordem de proteção que o impede de mover ou liquidar ativos conjuntos, e uma apresentação inicial para o divórcio, se a senhora Silva decidir prosseguir. Aconselhamos que reveja estes documentos com o seu próprio representante legal de imediato. Rodrigo sentiu uma onda de pânico seguida de indignação. Pegou nos papéis, folheando-os, os seus olhos mal focando no texto. Isto é loucura, murmurou. Não podemos tratar disto na sala de um aeroporto. Precisamos de conversar, Beatriz. O olhar de Beatriz nunca vacilou. Penso que já conversamos o suficiente para um casamento, não achas? E claramente tu conversaste muito com a tua companheira. Sofia eriçou-se com o tom, dando um passo à frente. Escute, senhora Almeida. Se eu soubesse...
Beatriz levantou uma mão para a silenciar, a sua voz a pingar com raiva controlada. Não, simplesmente não o faças. Sabias que ele era casado. E se não sabias, deves estar voluntariamente cega. Virou-se para Rodrigo com os olhos brilhantes com as lágrimas que se recusava a derramar. Como pudeste humilhar-me assim? Por um momento, um lampejo de culpa cruzou o rosto de Rodrigo. Olhou em redor com impotência, reconhecendo que o staff, sem dúvida, estava a ouvir às escondidas. Beatriz, tens todo o direito de estar zangada. Vamos para casa e conversamos. Podemos resolver isto. Ela soltou uma risada suave e amarga. Casa? Que casa? Aquela que transformaste num mausoléu para o nosso casamento morto? Não vou pôr os pés nessa casa contigo outra vez, não até que isto seja resolvido. Rodrigo dirigiu-se a Nuno. Isto é mesmo necessário? Podemos resolver isto em privado, pelo amor de Deus. Nuno manteve-se sereno. Senhor Almeida, a sua esposa está no seu direito de se proteger. Sugiro que pegue nestes documentos, consulte o seu advogado e se prepare para as negociações. Também sugiro que cumpra as restrições financeiras que descrevemos. Qualquer tentativa de ocultar ou realocar ativos será confrontada com consequências legais. Rodrigo exalou bruscamente, o seu pulso a martelar nos seus ouvidos. Virou-se para Sofia, que parecia pronta para fugir. Dá-me um minuto a sós, disse ele a Beatriz, apontando para um corredor lateral. Por favor. Catarina pigarreou. Beatriz, estás confortável com isso? Beatriz estudou o rosto de Rodrigo. Hesitou. Depois acenou com a cabeça. Está bem, um minuto, mas Sofia fica aqui. Sofia soltou um pequeno som de protesto, mas Rodrigo deu-lhe um olhar firme. Beatriz, Catarina e Nuno observaram, enquanto Rodrigo e Beatriz se afastavam alguns passos, fora do alcance auditivo imediato. Ele baixou a voz. Beatriz, sei que te magoei. Nunca foi minha intenção. Ela levantou uma mão com os olhos vidrados pelas lágrimas. Não me digas essa frase. Continuaste durante meses. Em que momento tinhas a intenção de parar? Ele desviou o olhar, a vergonha a contorcer-se no seu peito. Estivemos distantes durante anos. Pareceu... Estávamos apenas a seguir a rotina. Sofia foi... uma fuga, repetiu Beatriz, a sua voz a tremer de ira. Tens ideia do quão humilhante é descobrir que todos no nosso círculo social sabiam? Por me aperceber que fui a última a saber sobre o meu próprio casamento. Se estavas infeliz, poderias ter falado comigo. Poderíamos ter tentado terapia ou ter nos separado amigavelmente, mas escolheste a traição. Ele tentou alcançar as suas mãos, mas ela afastou-se como se a tivessem queimado. Eu sei, sussurrou ele com desespero nos olhos. Fui um covarde. Não quero perder tudo o que construímos. Beatriz soltou uma risada tingida de desespero. Já o fizeste, Rodrigo? Simplesmente ainda não vês. Ficaram em silêncio por um momento. A enormidade do seu casamento arruinado assentando sobre eles como um sudário. Finalmente, Beatriz virou-se para se reunir com Nuno e Catarina. Rodrigo seguiu-o com as mãos cerradas pela frustração. A sala estava em silêncio, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. Sofia deu um passo hesitante à frente. Rodrigo, o que está a acontecer? Vens comigo? Beatriz levantou uma sobrancelha, com um sorriso frio nos lábios. Ele vem contigo? Está bem, mas terá de lidar com as ramificações legais. Mudei as fechaduras da nossa moradia e foi dada instrução ao staff para não lhe permitir a entrada. O mesmo se aplica a ti, caso alguma vez consideres a noção de a visitar. Rodrigo sentiu-se encurralado,
a fúria e a vergonha a lutar dentro dele. Beatriz, por favor, não faças isto. Lidemos com isto com calma. A sua voz era resoluta. Estou calma, calma o suficiente para saber que mereço algo melhor. Olhou para Nuno. Há mais alguma coisa a abordar? Nuno levantou o queixo. Terminamos aqui, Sr. Almeida. A menos que o Sr. Almeida tenha mais perguntas, vamos embora. As bochechas de Sofia ficaram vermelhas. Puxou pela manga de Rodrigo. Rodrigo, não quero ficar aqui como uma idiota. Podemos ir embora. Ele afastou-a, a sua mente agitada pelo pânico. Mas o comportamento de Beatriz não deixava margem para negociação. Ela tinha vindo preparada e ia-se embora com o controlo. Catarina já estava a guiar Beatriz para a saída. Mesmo antes de sair, Beatriz parou. Virou-se, fixando o seu olhar em Rodrigo pela última vez. A sua voz era surpreendentemente suave, embora tingida de desamor. Nunca pensei que me farias isto, mas suponho que fui ingênua. Boa sorte, Rodrigo. Com isso, saiu, a sua postura régia, o queixo no alto. A porta de vidro fechou-se atrás dela, deixando um silêncio ressonante na sala. Por um momento, Rodrigo ficou ali, a olhar para o lugar onde Beatriz estivera. Um funcionário pigarreou, lembrando-lhes que não estavam sozinhos. Sofia olhou em redor, sentindo-se completamente exposta. Rodrigo, o que fazemos? Ele exalou um ar irregular. Preciso de ligar ao meu advogado, disse ele, passando uma mão pelo cabelo. Vamos descobrir alguma coisa. Mas mesmo enquanto tentava parecer seguro, não conseguia afastar o pavor que se instalava no seu estômago. Imaginou a moradia que poderia perder, as contas bancárias que seriam congeladas, os futuros negócios ensombrados pelo escândalo. Naquele momento, apercebeu-se do quão profundamente o seu mundo tinha sido posto, de pernas para o ar. A tempestade que tinha cortejado com mentiras e segredo, finalmente tinha explodido, e não lhe restava nenhum lugar para onde correr. Após o confronto no terminal, Rodrigo encontrou-se cada vez mais isolado. A moradia do Estoril já não era o seu santuário, agora pertencia unicamente a Beatriz. O seu escritório na Almeida Capital, uma vez cheio de assistentes e reuniões de alto perfil, parecia estranhamente vazio. Muitos dos seus aliados de confiança tinham começado a afastar-se. Alguns parceiros pausaram acordos discretamente. Outros não devolviam as suas chamadas de todo. Tinha subestimado o peso da perseção pública. O que começou como um rumor sussurrado, logo se cristalizou num julgamento. Os média devoraram o escândalo, rotulando-o como mais um homem poderoso que pensou que podia ter tudo e perdeu mais do que alguma vez imaginou. Nos bastidores, a equipa legal de Rodrigo estava sob pressão. O escritório de Nuno Soler tinha citado registros financeiros ligados a empresas de fachada inactivas, que Rodrigo pensava terem sido esquecidas há muito tempo. Foram assinaladas contas no estrangeiro. Uma auditoria avizinhava-se. Até o conselho de um dos seus principais trusts imobiliários exigiu respostas, preocupado com o risco reputacional. Entretanto, Beatriz prosperava de forma tranquila e deliberada. Manteve um perfil público baixo, mas fez movimentos calculados em privado. Supervisionou as renovações interiores na moradia, eliminando todo o rastro da influência de Rodrigo. O escritório, que ele outrora governou com precisão de ferro, tornou-se uma sala de música. Os grandes retratos de corredor das suas viagens passadas foram substituídos por obras ousadas de artistas femininas que ela admirava, mas que Rodrigo tinha desconsiderado. A sua batalha legal continuou com tranquila intensidade. Nuno e a sua equipa trabalharam incansavelmente, e Beatriz estava preparada. Cada extrato bancário,
registro de voo e publicação nas redes sociais que tinha recolhido naqueles primeiros dias, servia agora como prova, não só do romance de Rodrigo, mas do seu engano financeiro. Cada documento a aproximava mais da liberdade. Apesar do seu exterior composto, Beatriz não estava livre de dor. Algumas noites ainda acordava com memórias fantasmas, a risada de Rodrigo a ecoar no corredor, ou a forma como costumava vê-la tocar piano da escada, fingindo ler, mas sempre a ouvir. No entanto, quando chegava a manhã, levantava-se mais forte e mais firme. Recordava a si mesma que a memória não era permissão para permanecer na dor. Catarina, sempre leal, manteve-se por perto. É aqui que as mulheres se fazem ou se quebram, disse ela a Beatriz enquanto tomava um chá de camomila. Tu, querida, estás a fazer história. Uma tarde, chegou uma carta inesperada, escrita à mão. O papel grosso e creme. Era de Sofia. Beatriz hesitou antes de a abrir. O seu primeiro instinto foi atirá-la para o lado, mas a curiosidade venceu. Querida Beatriz, sei que sou a última pessoa de quem queres ouvir falar. Eu mereço. Nunca devia ter acreditado nas coisas que Rodrigo me disse sobre o teu casamento. Ele pintou-te como fria, indiferente, alguém que já tinha seguido em frente. Apercebo-me agora do quão errada eu estava. Nunca quis ser a vilã da tua história. Deixei Nova York. Não assinei nenhum acordo de imprensa. Não quero lucrar com nada disto. Só queria dizer desculpa. Não por me apaixonar por ele, esse foi o meu erro, mas por desrespeitar uma mulher que não conhecia e que agora desejaria ter conhecido. Beatriz leu a nota 2 vezes, depois dobrou-a cuidadosamente e colocou-a na parte de trás da gaveta da sua secretária. Nem perdoou, nem respondeu. Algumas coisas não precisavam de uma resposta. Os procedimentos legais entraram na sua fase final. Foram agendados depoimentos. Rodrigo, cada vez mais ansioso, aceitou a mediação. A alternativa, um julgamento completo, público e prolongado, destruiria o pouco que lhe restava da sua imagem pública. Na mediação, Beatriz sentou-se em frente a ele pela primeira vez desde aquela breve troca no terminal. Parecia mais velho, mais magro, as suas maçãs do rosto afiadas mais pronunciadas, os olhos fundos por noites a mais sem dormir. Suponho que vieste aceitar os meus termos, disse ela com calma, quebrando o silêncio. Vim para acabar com isto, respondeu ele com a voz tensa. Antes que percamos tudo. Beatriz inclinou a cabeça. Nós percamos? Ele exalou. Bem, antes que eu perca tudo. Durante horas negociaram através de advogados. Beatriz nunca vacilou. Queria a moradia, a fundação e o controlo total das suas participações filantrópicas conjuntas. Não pediu pensão de alimentos, apenas uma divisão limpa e uma soma que Rodrigo inicialmente rejeitou, mas que finalmente concedeu. Enquanto terminavam, ele virou-se para ela pela última vez. Realmente odeias-me, pois não? Ela olhou-o diretamente nos olhos. Não, não te odeio. Isso significaria que ainda me importaria o suficiente para sentir tão profundamente. O seu rosto estremeceu com algo. Arrependimento ou talvez reconhecimento. Mas ela não permitiu que se demorasse. Levantou-se, acenou ao seu advogado e saiu. O acordo final foi assinado 2 semanas depois. Com isso, o seu casamento no papel e em espírito tinha terminado. Foram coordenadas declarações públicas. A de Beatriz foi breve e elegante. O Sr. Almeida e eu decidimos seguir caminhos separados. Continuo empenhada na minha arte e no meu trabalho filantrópico, e agradeço o apoio daqueles que respeitaram a minha privacidade
durante este tempo. Rodrigo emitiu uma declaração mais longa, cheia de desculpas vagas e ênfase em futuros empreendimentos comerciais. Evitou a palavra aventura. Em privado, despenhou-se. Sofia tinha ido embora. Os investidores estavam cautelosos. A imprensa seguiu em frente, mas a nódoa persistiu. O seu nome, uma vez sinônimo de poder, era agora apenas mais um título numa história com moral. Beatriz, por outro lado, começou de novo. Lançou a gravação do seu primeiro álbum de música clássica em mais de uma década. Foi um triunfo silencioso, cru, emocional, magistral. Os críticos elogiaram-no como um regresso ousado de uma mulher que entende a perda e o renascimento. A sua fundação expandiu-se para programas de apoio a mulheres que regressavam à força de trabalho após o divórcio ou abuso. Tornou-se um ícone silencioso de resiliência, embora nunca procurasse os holofotes. Não tinha interesse na vingança pública. A sua força estava em construir, não em derrubar. No primeiro aniversário do confronto no aeroporto, Beatriz parou na varanda da sua moradia com vista para os jardins. A primavera tinha regressado. O ar estava cheio de cantos de pássaros e as hortênsias, favoritas da sua mãe, floresciam na brisa. Segurou uma chávena de chá e permitiu-se um último olhar retrospectivo, não com amargura, mas com reconhecimento. Tinha sobrevivido à tempestade, mais do que isso, tinha-a superado, e em algum lugar esperava que Rodrigo o entendesse. Ela sorriu, não com o sorriso da vingança ou do triunfo, mas com um de paz. A sua história, uma vez definida pela traição de outra pessoa, era agora completamente sua. Conclusão e reflexão final. Acabaste de percorrer um relato de esplendor e desamor, onde um estilo de vida milionário, aparentemente perfeito, mascarava segredos grandes demais para conter. No final, Beatriz e Silva encontrou a coragem para enfrentar a traição de frente, armada com evidência, resolução e o poder da sua própria autoestima. Rodrigo pagou um preço elevado pelas suas traições, apercebendo-se tarde demais de que a verdadeira riqueza não reside em escapadelas ostentosas ou contas bancárias ocultas, mas no amor, na confiança e no respeito. A traição de Rodrigo, motivada por um vazio pessoal e um falso sentido de invencibilidade, custou-lhe a sua fortuna, o seu legado e a sua paz. A resposta de Beatriz, fria, calculada e cheia de dignidade, devolveu-lhe algo muito mais valioso, a sua identidade. Lembra-te de gostar deste vídeo e de o partilhar se esta história te manteve na ponta da cadeira. O teu apoio é fundamental. E não te esqueças de subscrever o nosso canal para mais relatos fascinantes que iluminam a natureza humana, os relacionamentos e as decisões que podem mudar os nossos destinos para sempre. Deixa-nos saber nos comentários: achas que Beatriz foi demasiado dura com o seu marido ou agiu com a precisão que a sua situação exigia? Obrigado por nos acompanhares.